Olá, bom dia. Morreu aos 88 anos a atriz Vida Alves. Ela estava internada desde o fim de dezembro e ontem à noite teve falência múltipla dos órgãos. Vida Alves foi pioneira na televisão brasileira a dar o primeiro beijo em novela na década de 50 e 10 anos depois também foi protagonista do primeiro beijo gay. O corpo da atriz está sendo velado desde as 8 horas da manhã no cemitério do Araçá, em São Paulo. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deve se reunir nesta quarta-feira com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir a crise nos presídios do Amazonas. Agora há pouco, o Papa Francisco expressou tristeza e preocupação com as mortes nos presídios em Manaus. 36 vítimas do massacre foram identificadas. Segundo a polícia, 30 foram decapitadas. Familiares dos detentos passaram todo o dia em frente ao Instituto Médico Legal, em busca de notícias. Mas as portas do IML foram fechadas para evitar tumulto e facilitar a chegada dos carros com os corpos. Muita gente reclamava da falta de informação. A maioria não sabia se os parentes estavam vivos ou mortos. É difícil a gente chegar aqui, não tem quem fale nada, entendeu? A gente que é honesto, quando a gente chega lá, é a maior humilhação. As primeiras notícias só chegaram à tarde. Os nomes das possíveis vítimas foram chamados em ordem alfabética. Paulo ajudava a divulgar os nomes enquanto segurava o choro. Ele aguardava informações sobre o filho, que cumpria pena no Compage por homicídio. Já ia sair agora esse mês agora. Carlos tinha esperança de não ouvir o nome do filho. Estamos pedindo para Deus que ele não esteja aí. Mas depois de alguns minutos, veio a notícia. Wellington estava entre os mortos. Em meio à tragédia, um momento de solidariedade. Algumas pessoas, como Dona Elma, pararam em frente ao IML para distribuir comida aos familiares das vítimas. Já chega as pessoas estarem criticando, falando, jogando maldição na vida dessas pessoas. Tem a família, né, que não tem culpa. A gente tem que fazer isso pelo nosso próximo, é amor ao próximo. A lista divulgada pelo Instituto Médico Legal do Amazonas tem 75 nomes. Mas o número de vítimas da rebelião é de 60. O excedente pode ser de fugitivos. De acordo com o Instituto, o trabalho de identificação dos corpos deve durar cerca de 3 dias. A Polícia Militar vai reforçar a segurança dentro das penitenciárias. Mesmo assim, quem vive em Manaus está assustado. O que está acontecendo hoje, todo o policiamento está para lá. Então a gente tem que fechar mais cedo para manter a segurança da gente, né? Por causa da crise no sistema penitenciário, o ministro da Justiça veio até a capital amazonense e anunciou que os líderes das facções serão transferidos para presídios federais. É separar os presos mais perigosos daqueles menos perigosos. Os presos que são lideranças daqueles que não são, que não praticaram crimes graves. E a rebelião de Manaus também repercutiu nos principais jornais do mundo. A rede de TV norte-americana CNN, uma das maiores do mundo, destacou logo no começo do texto que corpos foram jogados por cima do muro do complexo e que pelo menos 6 pessoas tinham sido decapitadas. O também americano The New York Times explica que o motim começou por causa de gangues competindo pelo comércio de cocaína na Amazônia brasileira. A edição online do jornal ainda diz que motins em prisões do Brasil são comuns, mas que o episódio em Manaus foi o mais sangrento das últimas décadas. A maior emissora de TV árabe, a Al Jazeera, escreveu que as mortes aconteceram por causa de uma rixa entre facções rivais, o primeiro comando da capital, sediado em São Paulo, e o grupo de crime organizado amazônico, Família do Norte, por estarem envolvidos em uma longa disputa pelo controle de prisões e rotas de tráfico de drogas. Citando fontes oficiais de Manaus, o inglês The Guardian fala em corpos decapitados, jogados sobre paredes da prisão no episódio de violência em mais de 2 décadas no sistema penitenciário superlotado do Brasil. Vestidos de fantasmas, 2 criminosos assaltaram a prefeitura de Novo Gama, em Goiás. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º. Imagens de câmeras de segurança mostram os assaltantes chegando em um carro. Eles descem do veículo com lençóis brancos. A dupla entra em um corredor e arromba uma sala. De lá, eles levam uma impressora. Um deles sai do prédio para buscar o carro. Depois disso, a dupla vai embora. A polícia informou que 2 computadores e uma impressora foram roubados. A suspeita é de que funcionários da prefeitura sejam os autores do assalto.
E você acompanha mais notícias nos próximos boletins e no portal da Rede TV.